Internauta amigo que acompanha o canal do Centro Espírita Caminho de Luz, vamos a mais um programa Dicas de Leitura Espírita. Hoje nós queremos continuar a tratar dos autores clássicos. Na verdade, iniciar, porque no último programa nós demos assim uma visão geral sobre os autores clássicos do Espiritismo. Hoje nós queremos tratar do primeiro que nós destacamos, que chama-se Leon Denis. E é um programa especial, porque nós vamos tratar da biografia de alguém que é muito importante para o Espiritismo e que requer que as gerações novas que estão chegando ao movimento espírita saibam da importância de conhecer a sua biografia, assim como saibam a importância de ler os seus livros, que, embora publicado na segunda metade, mais para o final do século XIX, e na primeira metade do século XX, são obras atualíssimas. Porque Leon Denis foi chamado de apóstolo do Espiritismo, pelo trabalho que ele desenvolveu. Leon Denis nasceu numa aldeia humilde chamada Foug, nos arredores da cidade de Tours, na França, no ano de 1847. Era uma família muito pobre, muito humilde, e ele desde cedo teve que se ver à vista com trabalhos manuais, com artesanato, com outras coisas para poder ter o sustento, até mesmo a sobrevivência, comida e tal. Então, ele ajudava a família com parcos recursos, trabalhava bastante, com muita dureza. E então não teve a oportunidade de ter acesso às escolas mais importantes. Tinha ali as escolas mais comuns, mais simples, que os filhos e famílias humildes frequentavam, até obterem as primeiras letras, que seguiam algumas contas básicas, a matemática básica e o português básico, o francês básico, a literatura básica, escrever, ler em francês, alguma coisa assim. Depois disso, as crianças jovens eram levadas ao trabalho, só para ajudar os pais a cuidar da criação, a tirar o leite, a vender os produtos nas praças públicas, a desenvolver o artesanato, a costurar, a tecer, coisas básicas. E assim foi que Leon Denis cresceu. Mas ele tinha, desde pequeno, a companhia dos amigos visíveis. Dotado de uma mediunidade relativa, ele sentia a presença dos amigos invisíveis e eram por eles orientados. E ele, logo cedo, denotou uma inteligência muito acima da média e denotou, transpareceu, explicitou uma disciplina para estudar que era incomum. Então, mesmo cansado das labutas do dia e apartado dos folguedos da juventude, ele era visto em bibliotecas, em salas, e conseguia livros emprestados. E foi estudando idiomas, foi se aprofundando no francês e foi lendo obras das mais diversas. Aos 18 anos, ele teve o primeiro emprego como caixeiro viajante ou representante comercial e viajava por toda a França e por toda a Europa, emprego esse no qual ele trabalhou até idade bastante avançada, até que ele pudesse hoje nós chamar aí aposentadoria um pouco mais. Ele foi um pouco além, porque os ganhos não eram tantos e dependia das vendas, não era que nem hoje, você se aposenta e ganha aí do INSS, ou de uma previdência privada, alguma coisa. E ele sempre comprando livro. Tanto que a sua casa, a sua biblioteca na sua casa, quando ele faleceu, quando ele desencarnou, tinha uma biblioteca muito volumosa, com livros de todas as áreas possíveis. Então, como ele viajava muito de carruagem, de trem, ele ia lendo. E no período que ficava em hotel, ele estava sempre estudando. E ele teve um contato com Allan Kardec em 1867, porque Kardec foi fazer uma palestra em Tours e ele teve uma conversa muito rápida e viu Kardec num folguedo com a Marie Gabrielle Boudet, pegando algumas frutas numa árvore, e foi esse o contato dele com o Kardec. Mas quando Kardec desencarna, 2 anos depois, em 1869, esse jovem de 20 anos começa a se destacar, porque ele mantém a base da vida dele em Tours, onde ele tinha casa, e ele voltava sempre para Tours.
e em Tours ele fundou um grupo espírita e ele passou a trabalhar nesse centro espírita divulgando o espiritismo. Passou a trabalhar divulgando, estudando o espiritismo. Essa dedicação que ele tinha ao estudo, ele se aprofundou com demasia nas obras de Kardec. E ele tinha um outro hábito que ajudava ele a meditar bastante. Ele era um amante dos esportes, de um esporte hoje muito conhecido, que é o trekking. Então, ele andava, naquela época, pela Europa, fazia caminhadas longas. Somente no inverno, ele desenvolveu técnicas de escalar montanha, o que nós conhecemos hoje como alpinismo. Foi um dos pioneiros do trekking em montanha, da caminhada em montanha e do alpinismo em montanha, o que mostra a sua personalidade incomum, invulgar. Então, essa busca dele pelo conhecimento, a maneira como ele lia, um autodidata profundo, lia até tarde da noite, não tinha dia, não tinha hora, essa posição dele, essa postura dele, acabou por tornar um elemento muito culto, extremamente culto, conhecido na Europa, porque passou a participar de várias atividades, e, notadamente, um centro de referência do espiritismo. Então, o espiritismo, vamos dizer assim, mais acadêmico, mais institucionalizado, que Kardec deixou, que outros não conseguiram dar continuidade em Paris, acaba correndo, circulando em torno de Leon Denis, em Tours. Então, ele que não teve formação acadêmica, como nós já dissemos, mas se dedicou a estudar profundamente Allan Kardec, ele torna-se um centro de difusão do espiritismo. Como ele viaja muito, ele difundia, foi semeando. Olha o papel dele que é importante. Então, em cada cidade que ele ia, ele falava. Quando ele ficou conhecido, as pessoas chamavam ele para fazer palestras, seminários, conferências. Ele participou muito das pesquisas psíquicas que foram levadas a efeito por Pierre Janet, na segunda metade do século XIX, tratando das questões psíquicas e psiquiátricas. Janet, que foi professor de Freud, e que dá início à psicologia como nós conhecemos hoje. E ele teve nesse movimento de discussão até onde era fenômeno psíquico, e a partir de que momento que era fenômeno mediúnico, e ele passa a trabalhar com isso. Então, essa experiência de vida, essa experiência de estudar profundamente o espiritismo, ele acaba levando para os seus livros, as suas obras. E deste manancial de leitura que ele tem, ele torna-se um poeta em forma de prosa, que eu gosto muito de falar isso. Ler Leon Denis é prosa, é você ler um poema em prosa, você se deleita com a maneira leve, suave. Tem uma obra que ele descreve, vou comentar ela depois, não vou dizer qual é agora, não, para vocês ficarem curiosos e assistirem os outros programas, tá? Ele descreve o pensamento, a emoção, o sentimento que ele teve quando ele estava no alto de uma das cadeias, de uma das montanhas dos Alpes, num dia de muito frio, vento gelado, neve, e ele do alto, depois de ter feito a escalada, contemplando tudo lá embaixo, vendo a grandeza de Deus. Isso depois ele transcreve para os livros. Então, são livros onde ele trata de questões científicas, filosóficas, religiosas, que é o tríplice aspecto do espiritismo, que ele trata nessas obras, desdobrando o pensamento kardeciano. Por isso, ele foi cognominado, foi chamado de apóstolo do espiritismo. Ele lembra muito a figura de Paulo de Tarso, que saiu dos estreitos muros de Jerusalém, como queria ficar Tiago, filho de Alfeu, e mesmo Pedro, que saiu para o mundo em direção à região do Éfeso, à Grécia, atravessou o Mar Egeu, o Mar Adriático, chegou à Itália, andou pela Sicília e chegou em Roma, difundindo o cristianismo. E Paulo era também um homem dotado de uma cultura vasta. Leon Denis, com a sua cultura vasta, embora não acadêmica, converte-se num divulgador do espiritismo. Semeia o espiritismo por todos os lados. Uma personalidade fantástica. Então, eu acho estranho que não tenha um programa de difusão maior das obras de Leon Denis, que os centros espíritas não estejam difundindo Leon Denis, difundem tantas obras, algumas realmente relevantes,
mas deixam de difundir, de falar. É raro eu ver no movimento espírita as pessoas falando de Leon Denis. Vejo aqueles espíritas antigos, o pessoal que acompanhou aí Chico Xavier, Raul Teixeira, Divaldo Franco, a Dona Ivone, esses eu vejo, porque na década de 70, 80, até a década de 90, era muito comum nós tratarmos de Leon Denis em palestras, falarmos as suas obras. E difundimos, a Biblioteca dos Centros Espíritas tinha Leon Denis, e havia até grupos de estudos que trabalhavam a obra de Leon Denis. Isso foi ficando. A FEB, vira e mexe, publica alguma coisa, mas ainda nós estamos muito carecentes disso. Por isso que eu faço esse Dicas de Leitura Espírita, para poder dividir com as pessoas, para que as pessoas não percam essa oportunidade de ter um conhecimento diferenciado. Tem uma obra que eu vou citar depois, que eu vou trabalhar em cima dela, chamada Espiritismo e Cristianismo, que dá uma aula de cristianismo. Ele vai buscar as raízes do cristianismo, é uma fonte de consulta para trabalhos escolares, inclusive. Quantas palestras ou seminários que eu não fiz ou faço, eu vou sempre lá consultar Leon Denis, Espiritismo e Cristianismo, né? A abertura do livro Depois da Morte é uma coisa assim inesquecível. Quantas pessoas que chegaram a decorar o prefácio que ele escreve sobre Depois da Morte, onde ele destaca a grandeza da vida espiritual, da vida após a morte. Consolo para todos nós. E eu repito, são livros que você vai folheando muito rápido, porque a leitura é muito agradável. Quando ele escreve No Invisível, ele trata das questões mediúnicas, onde ele coloca as experiências mediúnicas dele, as práticas mediúnicas que ele tinha no Centro Espírita em Turso, no grupo que ele conduziu durante toda a vida. É desta personalidade que transita de uma forma autodidata entre o espiritismo, entre os experimentos científicos, né? entre aqueles que tratam das questões psíquicas, que transita pelo esporte, pela saúde, é com essa pessoa que nós estamos tratando hoje. Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo. Não percamos essa oportunidade. Guardemos essa imagem, né? E vamos nos inspirar nesses espíritas estoicos dos primeiros tempos, que formam os alicerces do edifício que nós, muito humildemente e precariamente, estamos tentando construir, agora levantando as paredes para o futuro, quando os nossos filhos e netos irão cobrir esse edifício vetusto, maravilhoso, que veio para ficar, que é o Espiritismo, que é a doutrina espírita. Então, se você gostou, pesquise sobre Leon Denis e nos acompanhe nos próximos programas, onde nós vamos tratar da sua obra inesquecível. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua companhia. Jesus conosco sempre.